Olá, amigos da TV Cidade. Cidadania e qualidade de vida. E para falar de cidadania e qualidade de vida, nada melhor do que o prefeito e o vice, que hoje nos deram o prestígio de estar em nossos estúdios. Vamos começar com o prefeito por questão de hierarquia, apesar que essa dupla dinâmica estão sempre juntos, né? Prefeito Fabiano Feltrin, Câmara 3, como é que é esse primeiro ano e meio? Está melhor ou está pior da sua cabeça quando assim, eu vou ser prefeito dessa cidade? Vamos te agradecer, Glacir, agradecer o Jonas, assim, a brincadeira do gabinete compartilhado, que virou um case nacional, ele é muito bem-vindo perante as próprias associações de prefeitos. Hoje todos levam seus vice e a gente consegue atender muito mais pessoas, e esse era um do nosso propósito de campanha, que era poder ter o gabinete compartilhado, dando voz e vez para o vice-prefeito. A gente também tem uma rotina relacionada ao compliance, com transparência, que já começa dentro do nosso gabinete, de não atender ninguém sozinho, nenhum fornecedor. Isso cria uma rotina dentro dos secretários e posteriormente para toda a administração pública, o que foi muito bem-vinda. Com relação ao que tu comenta, Glacir, eu tenho comentado com as instituições, associações, entidades, a sociedade civil organizada, que o pior nós já passamos. Então é um momento feliz, né? É um momento que a gente começa agora a vir na imprensa para falar daquilo que o prefeito mais gosta, que são de obras, as questões de estruturas, novos serviços de saúde, né? Os avanços na educação, pavimentação, postos de saúde, estruturas de creches. Então esse é o momento mais bacana assim da parte do prefeito, que geralmente é isso, né? Eu em outras oportunidades comentava, né, Glacir, eu convivi muito com prefeitos, especialmente com o Darcy Posa, e o terceiro e o quarto ano são os anos que você entrega tudo aquilo que você planejou, que você fez os projetos e que você angariou os recursos para poder ter capacidade de investimento. Isso também foi uma novidade na nossa administração, porque se não fosse novidade, teria sido feito nos outros municípios gaúchos, que não foi feito, que foi o enxugamento da máquina pública, de 14 para 9 estruturas. A gente só de pessoal economizou em torno de 1,5 milhões por mês. Isso agora nos dá a capacidade de termos investimento para as áreas mais sensíveis, que é aquilo que as pessoas mais querem ver, que é a pavimentação nos bairros, que é a pavimentação no interior. E nesse sentido a gente veio conversar aqui hoje contigo, mostrando um pouco do que a gente fez, da estrutura que a gente montou, dentro de uma legalidade, dentro de um universo de diálogo com os órgãos, com a sociedade civil organizada. Montamos o Conselho Gestor Comunitário, onde tem 15 entidades trabalhando conosco. A cada licitação, a cada dúvida, a gente remete para o Observatório Social para nos ajudar na condução. Então a gente fez um movimento muito bom de diálogo com a comunidade e principalmente, né, do retorno do atendimento ao público, que foi extinguido ao longo dos últimos anos. Então a gente voltou a atender o público, não só aquela parte individual, mas também as associações de bairros, e isso é bastante gratificante, porque você consegue ter em loco e nas próprias visitas que a gente faz, a gente sente que a população se sente acolhida, atendida, e isso também nos traz uma satisfação muito grande. Então, só rememorando um pouco, quando nós iniciamos com a questão da saúde, nós também fomos uma referência a nível de estado, com modelos inovadores, tanto nas testagens quanto nas vacinas. Foram mais de 150 mil vacinas atendidas no nosso município, no momento em que não podia contratar ninguém, não tinha concurso público, e a lei complementar 173 não permitia que a gente contratasse ninguém. Mas a gente deu toda essa volta e também priorizando as questões da educação. A queixa que nós mais tínhamos era das mamães e das avós, das famílias, pedindo vagas no ensino infantil, e nós dobramos essa capacidade de atendimento. Então também, com relação à saúde, grandes estruturas que foram movimentadas e atendidas. Na educação, o ponto mais importante, né, nessa entrega das vagas, e também nas estruturas das escolas. Eu recebo semanalmente das diretoras e dos colégios imagens de infraestrutura sendo feita, reformas e atendimento que eram tão solicitadas. E também depois, indo um pouco para a questão do interior, a gente, com as economias, compramos diversos equipamentos e máquinas grandes, máquinas que dão conta do recado para poder melhorar o atendimento no interior, já que nós temos aí 550 km de estrada de chão. É diferente dos outros municípios que já vêm há muito mais tempo fazendo pavimentação. Então, nós temos que avançar na pavimentação, mas ao mesmo tempo dar conta do recado. E com relação às obras, a gente tem agora, neste segundo semestre, o anúncio de algumas obras estruturantes importantes.
mas o que a gente mais sente feliz, né, desse próximo momento é de que nós demos conta do recado das áreas mais sensíveis à nossa sociedade e agora então a parte mais interessante, trabalhando aí com a nossa equipe, de maneira que temos um equilíbrio entre as partes também que movimentam toda a estrutura, que são os servidores. Hoje eles se sentem acolhidos, se sentem atendidos e conseguem colocar as suas ideias e nós, por vezes, colocar em prática aquilo que os próprios servidores colocam. Diferente de administrações passadas que tu vinha lá com um modelo e tu obrigava as pessoas a fazer aquilo que era norteado pelos CCs. Hoje não, hoje a gente governa junto com servidores, com CCs, todos irmanados, com um propósito que eles possam ter voz e vez. Isso tem sido gratificante. Muito bom. E o Jonas, ex-secretário, conhecia a máquina por dentro, né? Mas imaginou que o vice ia trabalhar tanto assim, Jonas? Obrigado, Glacir, pela oportunidade de nós estarmos aqui fazendo esse balanço junto com a nossa comunidade nesses 18 meses de governo. E, claro, o meu sempre agradecimento ao prefeito Feltrin, que me dá a oportunidade de trabalhar. A nossa comunidade ela foi forjada no trabalho. Farroupilha tem essa característica. Então, a gente aceitou o desafio desde o começo. Na campanha, quando nós conversávamos com os eleitores, nós falávamos exatamente disso. Farroupilha vinha de um processo traumático, que tinha sido o afastamento do então prefeito municipal, e nós precisávamos demonstrar na prática esse trabalho em conjunto. Num primeiro momento era justamente para ter essa relação e ter o mesmo alinhamento. No andar desses trabalhos nós percebemos que realmente dá para fazer muito mais em dois alinhados, né? Olhando para o mesmo objetivo, tendo a mesma meta, com as suas diferenças de percepção, com as suas diferenças de comportamento, de personalidade, mas juntando isso, quem sabe muitas vezes sendo um pouquinho mais arrojado, outras um pouquinho mais conservador, nós temos conseguido, em conjunto com essa estrutura, com a sociedade civil organizada que o prefeito Feltrin montou, tendo sido ponderados e quem sabe ter tomado as melhores decisões até esse momento. E não foi fácil esse começo. Como o prefeito Feltrin disse há pouco, nós pegamos o pior momento da pandemia, nós pegamos um município sem contratos, nós pegamos um município com fornecedores que buscavam reuniões a todo custo para falar sobre os mais diversos produtos e serviços. Tinha, quem sabe, um modus operandi que nós tivemos que interromper. Fizemos isso através da implementação do compliance, liderado pelo secretário de gestão Rafael Coloda, ex-presidente da OAB. Nós fizemos isso enviando as nossas licitações para o Observatório Social. Então a gente deu toda essa questão de legalidade, porque a gente sabe que o município vinha de um processo que não tinha sido positivo num passado muito recente. Além disso, Glacir, nós podemos colocar, por exemplo, a questão da saúde, que no seu pior momento nós íamos dormir com um sistema informatizado lá de gestão da saúde e não sabíamos se quando nós iríamos acordar, se nós ainda teríamos um sistema para atender. Você imagina a nossa angústia de estarmos nessa situação no pior momento da pandemia sem saber se nós íamos ter um sistema para gerir a saúde do município. Isso tudo foi vencido nesse período mais difícil e nós fomos sempre dando passos seguros, preservando os recursos públicos, valorizando o centavo que não é que não é do município ou da prefeitura, não é do prefeito, do vice ou dos secretários, é o imposto suado lá da iniciativa privada que através do seu trabalho confia para que nós possamos entregar serviços para a comunidade. E fizemos isso, se nós formos falar, por exemplo, só da questão da saúde, economizando recursos, dando celeridade, fazendo com que a gente tenha um atendimento melhor para a população. Na questão das obras, como o prefeito disse, nós tivemos também o ano de 2021 que a economia como um todo teve uma situação bastante complexa, os preços estavam subindo a todo momento, nós fizemos muitas licitações para fazer obras no município e elas davam desertas, sem nenhum interessado. Muitas vezes as empresas olhavam lá, essa obra é 100 mil reais e tem 5 meses para executar. Com o tanto que estava subindo ferro, cimento, todos os insumos, ela ficava com receio de, ao final, ter prejuízo em entregar aquela obra pelo preço que estava estipulado na licitação. Isso aconteceu muito em 2021 e acabou também atrasando alguns processos. Agora em 2022 está um pouco mais amena essa situação, mas ainda há casos
de licitações que a gente faz e não tem empresas interessadas. Esses últimos reajustes que a gente teve nos combustíveis, no diesel, acaba tendo um efeito cascata, também prejudicam um pouco para a formação de preços e para a realização de obras. Mas como o prefeito disse há pouco, nós passamos certamente o pior momento, que foi esse o impacto maior da pandemia e também essa questão da economia que estava oscilando bastante e que acabava prejudicando algumas realizações. Muito bem. Prefeito, você falou de atendimento, de acolhimento, né? O cidadão, de modo geral, quando o político é eleito, ele tem, existia aquela barreira anteriormente, né? De, vou falar com o prefeito e tal. E esse acolhimento que pós-pandemia parece que ficou mais carente, né? Eu preciso resolver a questão, vou lá falar. No começo, em função até da pandemia, teve um certo afastamento e algumas reclamações que o prefeito também não estava atendendo, né? Isso está amplamente resolvido, tá? No dia a dia a agenda está correndo normal. Na verdade, Glacir, mesmo na pandemia, quem precisava nós atendíamos, né? Claro, naquele momento tu estava totalmente vinculado a uma situação de morrendo gente, né? Hospitais colapsando na região. Tanto é verdade que também, pela nossa própria postura e liderança, a gente acabou até assumindo os protocolos regionais dos 49 municípios da Serra. Então, o que nós fazíamos realmente era um modelo de gestão extremamente adequado para a época. Mas, passado esse período, mas nós nunca deixamos de atender as comunidades, né? Sempre estava atendendo no modelo em que todos pudessem se sentir contemplados. Seja uma entidade, seja uma reivindicação do shopping querer abrir, da entidade do comércio, da situação do bairro. Então nós nunca deixamos de atender ninguém. Inclusive nós trabalhamos no sábado e no domingo, e eu sempre digo, né, as câmaras estão lá, elas são públicas e buscam lá as imagens. Então nós atendíamos as pessoas no final de semana também, bairros, atendíamos entidades e sempre trabalhando para decidir em conjunto. Passado esse período, nós temos essa característica, eu, Jonas, de gostar de atender, porque mais a gente não gosta de ser burocrático, né, de ficar lá e tem que assinar, mas a gente faz isso depois do horário. Então, atender para nós é um motivo de maior, vamos dizer assim, gratificação, eu poderia dizer esse termo, porque a gente ama fazer isso, as pessoas gostam de falar conosco e se sentem atendidas. Então, é um modelo que realmente faz com que as pessoas gostem do que a gente está fazendo. Por outro lado também, Glacir, eu queria muito, pela minha vamos dizer assim, característica e as minhas origens, de deixar um legado para o turismo, por exemplo, também. E nós conseguimos avançar mesmo no pior momento da pandemia. Eu fui atrás das grandes agências. Hoje Farroupilha é vendida por 1.200 agências da CVC, da Turistur, no país, né, entre outras agências que estamos fazendo acordos agora. Criamos novos modelos e roteiros, tem o roteiro colonial, tem também as questões que são vinculadas a novos serviços, novos critérios de turismo, como por exemplo o Festival do Moscatel Garden. Né? Nós não queríamos deixar de fazer, queríamos um modelo que virou um case de sucesso, foi muito bom. E nós ainda, veja só como é difícil a situação, em maio de 2021, com aproximadamente 3 meses de governo, nós numa crise dessa questão da saúde, nós mesmo assim não deixamos de olhar todas essas possibilidades, imaginando que no futuro nós íamos vencer essa situação do Covid. E em março nós tomamos a decisão de fazer o inesquecível Natal de Todos, quando nem se tinha noção de poder falar sobre isso. Quando foi ver, né, o município de Farroupilha foi o primeiro município a decorar a cidade, o comércio vendeu mais, isso gerou uma autoestima para a nossa própria população. Em seguida, depois veio a Páscoa, foi a primeira vez que o município também investiu na Páscoa, e assim a gente vem fazendo. Aí depois veio os eventos, junto com os clubes de mães também, que voltamos a fazer os eventos, fizemos o Intrai, o Encontro das Tradições Italianas, e muito mais do que isso. Começamos a bolar, a trazer outros eventos aqui com entidades, com associações como a Agas, Associação dos Supermercadistas, né? Trouxemos para o Parque Cinquentenário. Também trouxemos a questão das Surdo-Olimpíadas, que foi a única cidade subsede. Isso lotou os hotéis, lotou os restaurantes, e tem uma questão muito ligada ao que a gente quer fazer para ter Farroupilha com outros cenários. E agora, fechamos também em outubro, Farroupilha vai ser sede de um circuito mundial de ciclismo. O ciclista que vem para cá, ele é um ciclista com ticket médio muito avançado. As bicicletas desses caras é de 100 mil reais. Então eles gastam mais em restaurante, no comércio, nos hotéis. Isso também traz renda. Então nós estamos com outros olhares aí e atendendo situações que vão colocar Farroupilha num cenário turístico muito mais maduro, né? E interligando, né?
fazendo ciclovias interligando Garibaldi, ciclovias com Bento, ciclovias que liga linha Palmeiro com Farroupilha. Então nós estamos preparando o município para o futuro com base sólida, que é também a questão do ciclismo, das ciclovias, que fazem parte de um futuro muito promissor através de estudos que estamos fazendo. E também, lógico, a questão do desenvolvimento econômico, que fomos uma cidade referência na desburocratização, ganhamos o prêmio Diamante do Sebrae, que é o prêmio máximo concedido, que Farroupilha nunca tinha tido antes. E hoje a gente vê os empresários lá dizendo, pô, Fabiano, demorei 80 dias para pagar um ITBI em Caxias do Sul, em Farroupilha eu paguei em 12 horas. Então isso também é um mérito, né, da nossa gestão, porque tínhamos as dores, né, Jonas? Aí fica fácil tu entender aquilo que as pessoas precisam para agilizar os seus negócios. É inacreditável, né? Receber dinheiro e demorar tanto assim, né? O empresário já não gosta de pagar o cidadão, né? Esses altos impostos, que às vezes são altos, né? E mesmo assim, essa é a burocracia. Prefeito, com relação ao secretário, é comum numa administração a troca e tal, né? É 1 ano e meio e não houve nenhuma mudança ainda. Foi muito bem escolhido ou está amarrado em algum acordo político que não pode mexer? Porque outro dia, na Rádio Espaço, um vereador da situação reclamou do seu secretário, que era presidente do seu partido. Então foi um fato inédito, né? Como é que está esse andar da carruagem? Está tranquilo? O prefeito não pensa em mudar nada do secretário? Como é que está andando isso aí? Bom, veja bem, esse é um modelo que eu tenho muita gratidão também de ter colocado em prática, que também não vi em outros lugares. Você aceitar indicações da sociedade civil organizada é realmente maravilhoso. Nós temos gente lá que teve, vamos dizer assim, participação no Observatório Social, gente que teve participação na OAB, gente que teve participação no SIX, ou seja, de várias questões, né? O Clarimundo com relação o Clarimundo simplesmente salvou o hospital, né? Então, pessoas que vieram, que não eram políticos, né? E tem também o político. Por que é bom? Porque daí você traz um equilíbrio. Então, hoje eu tenho total responsabilidade pelos nossos secretários, junto com o Jonas, mas eu posso dizer assim que tenho muita satisfação de ter pessoas que realmente têm aptidões e capacidade para aquilo que estão fazendo. As queixas, Glacier, elas são naturais, normais. Não vai existir um secretário que não vai ser criticado, um prefeito, um vice-prefeito que não vai ser criticado. A gente olha as críticas e eu costumo dizer assim, não gosto de trabalhar com achômetro. Então, quando a gente tem uma crítica, por exemplo, que foi muito forte, talvez as que a gente mais apanhou, de iluminação pública, o que aconteceu de fato? Nós pegamos uma prefeitura com um caminhão quebrado, o caminhão era lá do primeiro mandato do Pascoal, né? Nós tínhamos lá sem estrutura, sem empresa terceirizada, tinha passado a licitação, uma questão muito dramática, com 1.000 e poucas solicitações. Bom, contratamos empresas, compramos caminhões, aumentamos as equipes e hoje a gente melhorou em 80% a capacidade de entendimento da iluminação pública. Está perfeito? Não. Falta ainda 20%, ainda tem muitas queixas. Mas nós estamos avançando, inclusive dentro da legalidade. Por exemplo, a gente quer trazer um modelo de LED. Esse modelo de LED, Glacier, ele tem apontamentos no Tribunal de Contas. Então a gente não consegue fazer pelo município. Aí então estamos fazendo pelo consórcio, que é o CISGA, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Serra Gaúcha. Eles estão fazendo a licitação para 20 municípios. Então, esse também é um modelo nosso, de nós estarmos na MESNE, estarmos no CISGA, estarmos trabalhando com a Universidade de Caxias do Sul, para não criarmos um modelo que vai ser inovador e depois tu é apontado e tu cria uma situação constrangedora para o próprio município, né? Não só para o gestor. Então, a gente faz tudo dentro da maneira mais rápida possível e dentro da legalidade. Então, o exemplo da iluminação pública é uma delas. Então, respondendo à questão dos secretários, nós estamos muito felizes. Eles têm esse perfil igual a nós, de não ter horário, não ter dia, não ter hora. E nós estamos dando conta do recado. Se tu pegar, vamos fazer um resumo rápido. Se tu pegares educação, avançamos? Sim. Nós temos o dobro de capacidade de atendimento hoje e com melhor infraestrutura nas escolas. Saúde, dobramos o atendimento nas unidades básicas, criamos um modelo de ambulatório, criamos 15 leitos para desafogar o hospital, temos muito mais serviço. Sábado o trabalhador atendendo no sábado e no domingo melhorou muito, né? Então, duas áreas importantes. As questões das obras, nós não tivemos um governo com ruptura. Por exemplo, tudo que estava programado na outra administração, mas não tinha sido iniciado, ainda faltava projeto e tal, vencemos os projetos. Olha só, todo mundo em home office, era um modelo que estava todo mundo não conseguindo dar conta do recado, nós vencemos todos os projetos e entregamos. Olha aqui, ó, pavimentação no São Luís,
né? Iniciamos, entregamos. No Caravagento iniciamos, entregamos, e lá teve, o Caravagento ainda teve detonação, investimos 300, 400 mil reais a mais que não estava no orçamento, porque não estava programada a detonação. Linha Jacinto, linha Assunta, reforma e ampliação da escola Zelinda Rodolfo Pessinha, ampliação da escola José Quizini, recapeamento na São Vicente, uma obra que inclusive eles perderam a verba, nós tivemos que retomar, o senador Reis nos ajudou, iniciamos e já terminamos, linha 80, linha Jacinto, linha São João, linha Rio Branco, Avenida das Indústrias, tudo iniciamos e já terminamos. Então a gente não fez muita propaganda disso, mas vai ter um momento. O que eu quero dizer, avançamos no interior, avançamos nos bairros, avançamos nas obras, avançamos no turismo, avançamos no desenvolvimento econômico, então não tem nenhuma área que ficou para trás, né? Então reestruturamos a gestão de pessoas, né, colocamos legalidade em todos os processos, e eu gostaria muito de não terminar essa entrevista que o Jonas explicasse agora o término da contratação do novo software, quanto que pagaram aquele software e quanto nós estamos pagando. Jonas, vamos começar pelo seguinte, aquele software já está, do prefeito anterior, já está resolvido o valor que foi pago, o contrato está... Como é que está essa situação primeiro? Então, o que nós podemos atualizar essa informação? Nós tivemos a contratação por parte do município, na época, de um software da saúde, que eles chamavam, né, de uma empresa chamada Mais Vida. A projeção, Glacir e telespectadores, é que se nós tivéssemos o valor da contratação previsto era R$3.380.000, mais 60 meses de mensalidade, que é 5 anos que poderia chegar ao contrato, de R$196.000. Isso eu não estou corrigindo, são valores de 2019, 2020, que se nós fôssemos aplicar índices da inflação seriam ainda maiores. Nesses valores nós chegaríamos em 5 anos a um custo de R$15.140.000. Como está esse software? Na verdade, o município pagou, na época do prefeito que teve o seu afastamento, ele pagou a primeira parcela da aquisição, que era em torno de R$1.700.000, mais ou menos. Está tendo ainda uma comissão que está colhendo informações de maneira interna na prefeitura. Depois dessa avaliação, que deve ser agora no mês de julho, aí a procuradoria vai se manifestar sobre a possibilidade de reclamar isso judicialmente. Agora, tem que considerar que, da maneira como foi feito, se o município ingressar na justiça e eventualmente perder a ação, ele terá que pagar, o termo técnico agora, talvez não lembre, mas os honorários, as custas, a sucumbência do processo. Então pode onerar ainda mais o município. Então terá que ser feita uma análise de viabilidade dessa ação para saber, é claro que certeza de vencer nunca se tem, né, Glacir? Mas dentro das possibilidades, se é mais garantido que se vença para poder ingressar com essa ação e daí recuperar o recurso, ou até mesmo deixar de ter um custo ainda maior proveniente dessa ação. Mas o que é importante nós colocarmos também, Glacir, é que o nosso sistema, que foi contratado agora no mês de junho, ele vai ter um custo de R$99.000 a aquisição, que era R$3.380.000 o outro, e a mensalidade de R$25.000, que no outro era R$196.000. Ou seja, o custo em 5 anos, fazendo a mesma projeção que se foi feita antes, a gente chega a um custo de R$1.600.000. Contra? R$15.140.000. 10% do valor. 10% do valor, e nós vamos ter um sistema informatizado moderno. Nós ficamos sem atualização nesse primeiro 1 ano e meio, além daquele receio que a gente tinha de perder isso a qualquer momento, nós também não tínhamos atualização das informações, justamente no pior momento da pandemia, onde a gente tinha que atualizar dados dos pacientes, tinha que ter um histórico mais apurado para poder tomar a melhor decisão, e nós estávamos com o sistema capenga, dando graças a Deus que não ficava sem dia a dia. Então agora no mês de junho a gente tem essa segurança, e com essas economias, como o prefeito já colocou também, na questão de despesa com pessoal e tantas outras que foram feitas, a gente tem conseguido entregar novos serviços também na saúde. Nós tivemos um enfrentamento no momento do Covid, não tendo pessoas que ficaram em Farroupilha sem assistência. A gente viu pessoas em municípios aqui próximos no corredor sem atendimento. Nós tivemos perdas e lamentamos todas, mas aqui as pessoas tiveram a possibilidade de lutar contra a doença, de lutar pela vida. E isso nos deixa pelo menos mais confortáveis. E agora
A gente tem o serviço do ônibus que vai voltar para o interior para fazer as nossas comunidades. Nós vamos ter uma aplicação, Glacir, muito interessante, que é na fisioterapia para as pessoas que têm alguma neuropatia, que os autistas ou as pessoas com síndrome de Down ou que tiveram algum tipo de isquemia, principalmente crianças, que é um novo método que vai reunir fisioterapeuta e neuropediatra para que nós tenhamos através do método Bobat. Hoje só tem quem entra na justiça. Nós vamos oferecer esse serviço para a população. Nós vamos ter o ônibus que vai atender o interior, como nós falamos. Nós tivemos o sábado do trabalhador, que tem sido bom tanto para a pessoa que procura o serviço, como para a empresa, que muitas vezes não precisa dispensar o seu funcionário durante a semana, fazendo campanhas temáticas, um mês com doação de sangue, outro mês com diabetes, outro mês com AVC, outro mês com saúde da mulher. Isso tem sido também criado uma consciência para a gente tentar sempre ir mais na prevenção do que só também na cura da doença, e isso custa até mais barato para o poder público, e também a gente deixa de ter doenças nas pessoas. Então acho que a gente tem tomado essas medidas que têm dado um reflexo positivo para a população. Muito bom. Prefeito, falando em planejamento e prevenção, né? A saúde, assim como a segurança, se não tiver um planejamento, nós vamos ter problemas ciclos, né? Ele vai bem, esse início de ano foi trágico para nós aqui, né? Mesmo sendo guerra de gangues ou coisas assim, afeta a população, porque cria um sistema de insatisfação com relação à segurança, né? Como é que foi feito isso, prefeito? Já deu alguma mexida recentemente na área de segurança também? Tudo que a gente conversar aqui, Glacir, nós vamos falar de finanças, né? Então a gente se preparou para poder atender melhor. Então nós fizemos um acordo, né, com as instituições de segurança para alcançar maiores recursos e poder dar toda a capacidade também para que eles possam ter as câmaras de monitoramento, o acesso às informações, ou seja, a gente está deixando a administração para a própria brigada, né? E dando as estruturas todas que o Tenente Coronel Becker solicita para nós. Nós estamos entregando na plenitude tudo aquilo que é possível dentro da legalidade, lógico, mas sempre aumentando os orçamentos, aumentando os serviços, aumentando a qualidade dos equipamentos, e isso tem sido uma rotina para nós. E essa relação com as instituições tem sido maravilhosa, um diálogo franco, olho no olho, e a gente com a capacidade de entregar o recurso necessário, que é o que antes a gente tinha dificuldade, né? Então, quando você pega, por exemplo, Glacir, na área da saúde que você tinha demanda reprimida de cirurgia e exame desde 2017, a gente está alcançando porque realmente fizemos economia e conseguimos entregar. Chama quem tem que chamar e vamos fazer esses serviços, né? Se dá no nosso hospital, dá prioridade. Se não dá, faz fora, né? Porque a gente está fazendo dessa forma. Então, com isso, a gente... Foi conseguido reduzir o número de pessoas na fila? Nossa, muito. E esse é um resultado que a gente, até o final do ano, vamos mostrar um relatório de compromisso com a comunidade do que a gente fez. A gente zerou mamografia, por exemplo, né, que é um fato até que veio da primeira-dama como uma sugestão, porque também a questão da mulher, né? Sim, então, nós avançamos nessas áreas todas aí. E tudo isso de avançar com muito mais, com menos, né, sem aumentar impostos. E aí tu te lembra também, né, Glacir, o quanto a gente lutou daqueles aumentos de impostos, 80% ao ano, né? Hoje a gente tem uma prefeitura com diálogo. Se alguém tem que vir lá xingar o prefeito vai ouvir, vai baixar as orelhas e vai ouvir. A gente sabe, esse é o nosso papel. Então a gente tem a humildade de saber que isso é passageiro, mas a gente quer deixar o melhor possível. O fundo de previdência do servidor, por exemplo, conversando, dialogando, e a gente está avançando no ponto que Caxias hoje já está estrangulado. Eles não têm mais poder de investimento, né? E vai ser muito difícil Caxias ter recursos próprios como nós temos agora com relação aos investimentos. Eu vou te dar um exemplo agora. Nós captamos, pela nossa capacidade de gestão, os bancos de desenvolvimento enxergaram, nossa, esse município tem gestores, hein? Vamos entregar, então, um recurso para eles. Nós captamos um recurso que nós vamos entregar agora no final do mês de julho ou início do mês de agosto, uma informação, lógico, vai ter que passar pela Câmara, todos os trâmites, mas nós estamos preparados para anunciar a pavimentação de 20 e poucas comunidades. Bom. Aí vai ter uma comunidade lá que não foi contemplada. Bom, aí nós temos um recurso próprio para botar. Né? Ou seja, nós estamos preparados para terminar todo o bairro São José, para terminar
todo o bairro 1º de Maio. Por que esses 2 bairros? Porque são os mais antigos. Não é possível que nós temos um bairro de 50 anos e nós ainda estamos com rua para ser pavimentada. Então nós vamos priorizar. E também aquelas comunidades que chegaram lá, olha, eu fiz o cadastro lá na antiga administração, na primeira ainda, aí cadastraram, falaram que fazer, não fizeram. Aí fomos depois, novamente, no segundo mandato, pedimos, não alcançamos. Vou dar um exemplo aqui, Linha Amadeu. Né? Então nós vamos entregar para a Linha Amadeu, porque eles merecem. Estão lá com a comunidade pronta, já fizeram a associação, tem os recursos. Então como é que tu não vai entregar? A gente precisa ser justo. Né? Por mais que as pessoas, nem todos compreendem isso. Mas a minha comunidade recebeu, mas tem mais... Não, vamos contentar todos os filhos. E assim a gente vai avançando, né, Jonas? É verdade. Jonas, com relação ao Sismuf, aí, o presidente agora recentemente fez uma polêmica com bastante repercussão, né, com relação ao tratamento com os funcionários. Como é que está essa situação? Olha, desde o começo nós falávamos também no período eleitoral, o prefeito tem essa característica de gestor de equipes. Foi assim, através da sua experiência na iniciativa privada, nós tivemos inclusive a transferência do setor de recursos humanos lá para o prédio do centro administrativo, porque nós entendemos que é importante a gestão de pessoas, e inclusive a gente compartilha essa gestão junto com os nossos funcionários concursados que estão no setor de recursos humanos, e a gente tem feito isso com muito cuidado e com muito carinho com todos eles. Claro, a gente sabe, Glacir, que nós temos hoje uma defasagem na contratação de pessoas. Existem pessoas que se aposentaram nesse 1 ano e meio e que nós não tivemos reposição, porque nós tínhamos no ano passado a Lei Complementar 173 que não permitia que se fizesse novas contratações. Nós assumimos sem um concurso válido, sem um concurso vigente. Agora o secretário Collodi está trabalhando na reestruturação e nesse segundo semestre a gente deve ter um concurso que vai repor algumas peças. Isso eu acho que é importante, porque sim, pode ter em alguns momentos servidores que acabaram acumulando algumas funções de um colega que se aposentou e talvez não tenha tido a reposição, mas o carinho da administração, o bom trato e a consideração. A gente teve um depoimento, por exemplo, agora na implantação do SEI, que é o Serviço de Processo Digital, como já foi implementado na Justiça, de servidores emocionados, dizendo, eu sugeri isso na gestão anterior e não fui ouvido, não fui considerado, e agora nós estamos apresentando e a gestão está tendo consideração conosco e está fazendo essas implementações. Então, no geral, a gente vê isso como positivo, e se tiver qualquer situação em que o servidor se sinta lesado ou que tenha algum problema, a gente tem um diálogo franco também com o Sismuf, através do presidente, tanto o secretário Plínio como o secretário Collodi sempre atendem. O Sismuf também já esteve algumas vezes no gabinete conversando conosco, e nós estamos sempre dispostos a fazer ajustes. Teve recentemente, por exemplo, uma questão que é muito histórica de muitos prefeitos com relação ao parque de máquinas, né? A nossa garagem do município. Isso foi pontual, essa reclamação deles? Do Sismuf? Você diz com relação à garagem? Não teve uma situação específica. O que a gente percebeu foi essa questão da garagem, que foi encaminhada, inclusive, para outros órgãos através do sindicato, e nós compreendemos que eles estejam fazendo o papel deles, e nós já conversamos e já nos posicionamos. Nós estamos fazendo, em seguida, agora no mês de julho ou agosto, a mudança de estruturas do município, que saem de um prédio que é lá no SEAC e irão para outras 2 estruturas, os nossos anexos 2 e 3. Eu vou falar do anexo 3, que é a antiga Delegacia de Polícia Civil, onde nós teremos a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura, onde os secretários ficarão, inclusive, próximos das pessoas que trabalham nas suas equipes, que são justamente os operadores de máquinas que estarão do outro lado da cerca, que daqui a pouco nem a cerca vai mais precisar ter, porque o terreno será todo do município. E logo em seguida, a gente trabalha por uma melhoria nas condições também de onde a gente tem o nosso parque de máquinas, os nossos operadores e quem faz tanto pela nossa comunidade. Agora, não foi nesse 1 ano e meio que surgiu esse problema. Essa situação, ela existe já de muito tempo e nós vamos enfrentá-la. Assim como o prefeito tem sempre nos dito para enfrentar diversas situações que se arrastam há muito tempo e que agora a gente vai entregar para a comunidade. Muito bem. Perfeito. Com relação, assim, se toma banho, mas precisa da maquiagem, principalmente as moças, né?
A cidade como um todo, o pessoal reclama bastante do buraco, da capina, da pintura, do lixo, né? Como é que o prefeito está vendo isso aí? É chororô ou tem alguma base, né, nisso aí? Não, a comunidade tem razão. O que acontece, Glacir? Quem cuida dessa parte da zeladoria, que a gente chama, é a Ecofar. E aí foi outro ponto. Pegamos a Ecofar irregular. Eu não podia colocar dinheiro nela porque ela não tinha regularidade. Era uma empresa irregular. Tinha como sócios recicladores que assinaram em 2018 que não queriam ser sócios, não aportaram os valores e eu não tinha legalidade para colocar recurso para melhorar os serviços. Uma situação bastante constrangedora e para nós a pior situação, que é a parte mais fácil de tu cuidar da cidade, né? Nós sempre tivemos essa ideia de ter pessoas capacitadas, que um cuida das flores, outro cuida da... Agora, com a regularização, isso deve terminar no mês de julho, né, Jonas? A gente consegue, então, ter um modelo que a gente vai poder ter a legalidade e também fazer com que a gente possa ter melhores serviços. Então, esse também foi um caso que nos pegou, vamos dizer assim, de surpresa. A gente não tinha noção do quanto isso era ruim, do quanto isso era ilegal. E agora a gente vai conseguir entregar melhor serviço. A comunidade tem toda a razão e isso nos machuca muito, mas nós vamos vencer essa parte também. Rômulo Noro, entre Sindilog e CDL, é um cartão de visita, é um portal de entrada da cidade praticamente, né? Aquilo ali já tem um projeto imediato? Como é que está isso? Outro assunto polêmico também que nós pegamos, existe um contrato que o município fez lá atrás com toda a estação férrea, de poder revitalizar tudo, prometeram mundos e fundos, não aconteceu nada e ainda encheu de invasores, porque isso tem um trajeto até lá no final da cidade. E aí os órgãos federais chegam para o atual prefeito de olha, vocês não cumpriram isso, não fizeram isso, aumentou as invasões e como é que tu faz agora? Então nós estamos entrando numa renegociação para poder fazer os investimentos necessários, mas o que tem de ponto positivo com relação a isso? Nós não deixamos essas invasões aumentar, nós colocamos equipes, contratamos empresa, temos inclusive pessoas que cuidam exclusivamente disso, né? Ergueu um pedaço de pau lá, nós já vamos lá tirar. Né? E temos o apoio da justiça com relação a isso, então não aumentar as invasões e agora renegociar para que a gente possa. Dentro desse modelo que já tem programado é a revitalização do Largo Carlos Fetter. Então ali tem um pavilhão do agricultor que nós vamos receber lá um estudo de um galpãozinho que nós ampliamos, fizemos ele em 3 módulos de acordo com o modelo do Food Park para ficar tudo padronizado. Então ali é um modelo que a gente quer fazer com que a cidade cresça. E essa parte que tu estás falando, estamos negociando para poder revitalizar, colocar LED e fazer transformar esse modelo em algo que tu me contou lá atrás ainda, né? Para a gente poder transformar isso em algo que vira um local para se viver acoplado ao Largo Carlos Fetter. Então também foi um modelo que prometeram muito para os órgãos federais, não entregaram nada, nenhuma execução de absolutamente nada, ainda deixaram milhares de pessoas invadir. Se você me permite, Glacir, nessa questão das obras, né, para reforçar o que o prefeito diz, das que nós temos algumas, das que nós temos em andamento, nós temos a entrada do bairro São José e São Francisco, que é uma importante entrada do nosso município, quase sempre esquecida, talvez não tendo as melhorias necessárias. Agora nós vamos ter, principalmente na questão da segurança do trânsito, nós vamos ter aí recuos para ser mais seguro para quem acessa esses 2 bairros, né, isso graças lá atrás ao movimento que o município fez, que hoje é do município. Essa área nos permite que nós tenhamos então a condição de fazer essas melhorias e também depois nós queremos trabalhar, né, prefeito, com a questão do turismo, fazendo ali um pórtico de entrada, porque muitas pessoas chegam em Farroupilha também pela 813, então é importante que nós tenhamos essa entrada de acordo com o município. Nós estamos fazendo também uma quadra poliesportiva no bairro América, nós entregamos a 8ª etapa da pista de caminhada para Caravaggio, agora estamos trabalhando na 9ª etapa já de execução e o projeto da 10ª, sendo que aqui é importante nós colocarmos que nós estamos fazendo a pedido dos usuários com pavimentação asfáltica. Ela fica melhor para quem caminha, melhor para quem anda de bicicleta e ela também dá menos manutenção com a questão do inso, da erva daninha que cresce e que acaba tendo que ter uma manutenção mais seguida. Nós estamos avançando também na pavimentação da linha Palmeiro, que vai entregar então para aquele romeiro que vem de Caxias do Sul, vai ficar com todo o trajeto pavimentado, que senão Farroupilha tinha uma parte ali no meio que era a estrada de chão. No bairro industrial nós atendemos a primeira etapa de uma demanda de mais
mais de 50 anos, que é a Avenida das Indústrias. O prefeito falou há pouco do Food Park, né, que é uma das estruturas que nós estamos fazendo nessa importante área, que é o nosso Largo Carlos Fetter, em frente à Escola Santa Cruz, que é um destaque nosso com relação às notas do IDEB. Também não tinha pavimentação, nós estamos trabalhando nesse sentido. Na rua Lucindo Lodi, é uma rua das mais requisitadas, uma importante ligação do bairro 1º de Maio. O prefeito também já assinou a ordem de início para a primeira etapa. E, Glacir, quero falar da creche. Essa é antiga, Lodi, né? É uma reclamação lá muito antiga. A primeira etapa, nós teremos outras, mas a nossa ideia é entregar essa pavimentação para a comunidade. E nós também temos lá no bairro 1º de Maio aquilo que nós encontramos naquele posto de saúde abandonado lá no final do bairro, onde nós já estamos reestruturando, e aquele prédio será uma escola de educação infantil, e nós temos mais projetos que nas próximas entrevistas vamos falar para reestruturar esse cantinho do bairro que vai ter uma série de serviços públicos para a comunidade. Estamos enfrentando alguma dificuldade com relação às obras, é verdade, porque esses últimos meses têm sido muito chuvosos, e a gente sabe que para fazer obra não pode estar chovendo no dia e não pode ter chovido 2 ou 3 dias anteriores, porque se o terreno não está seco, você não consegue avançar. E na questão do asfalto, além de tudo, tem a temperatura. Não é recomendado fazer pavimentação asfáltica com temperatura abaixo de 10 graus, por exemplo. Então, esses últimos meses a gente tem tido dificuldade, mas tem muitas coisas, muitas frentes de trabalho que estão acontecendo. E vem agora, nos próximos dias, o início da repavimentação da Pedro Grendene, que também é uma solicitação muito grande da nossa comunidade. E aqui, Glacir, a gente quer falar. Nós vamos fazer uma obra estrutural. Nós vamos retirar o asfalto, toda a camada asfáltica que existe hoje, que já está desgastada, não adianta ficar remendando em cima dela. Nós vamos retirar o paralelepípedo, porque por mais que se ache que o paralelepípedo ele é uma boa base para o asfalto, ele não é, porque ele se movimenta, e quando ele se movimenta, ele facilita a questão de rachaduras e buracos, e essa mesma pedra vai ser aproveitada em outra rua do município sem pavimentação. Nós vamos, através da parceria com a Corsan, reestruturar a tubulação, que essa que tem embaixo já não atende mais a realidade do município hoje, para não precisar fazer corte no novo asfalto, e fazer uma nova base e um novo asfaltamento em outra grande entrada do nosso município, que talvez seja a que mais tenha fluxo, inclusive pesado. E também, o prefeito já falou do interior, nós vamos ter a Armando Antonello. A Armando Antonello vai ter agora a saída diferenciada para 453, fazendo vez de uma perimetral e desviando o trânsito pesado, que hoje acontece pela Paulo Broilo, mas quando ela chega lá na Júlio de Castilhos, os caminhões, Glacir, tem quase que fazer um L, né, para entrar e acessar a 453, agora eles vão ir reto, então, e tendo um alargamento no trevo que chega na Santa, facilitando essa ligação entre a 813, a entrada do nosso município, com a 453, que tem muito tráfego pesado que acessa esse trajeto. Perfeito, acho que quase 50 minutos, né? Eu gostaria de encerrar com relação ao quebra-mola do DiCaprio ali, né? Que está muito comentado e parece que repetir o erro da frente do bar do Bolacha ali, né? Isso foi um erro técnico. O que foi isso, prefeito? O Schmidt, ele teve algumas experiências, secretário de obras, dessas lombadas com paviés, né? E ela foi exitosa, acho que em 6 ou 7 localidades. E ali ela não ficou bem. Eu não sei se ali a camada embaixo ela não deu certo. E para que a gente possa recuperar e fazer a área de asfalto, a gente precisa vencer a burocracia, que é uma licitação. Então, naquele modelo, não teria problema. E agora, então, como a gente mudou e sabendo que precisa ser de asfalto, a gente vai ter que, então, licitar. Isso já está sendo feito. Então, foi realmente um erro cometido pela administração. Se achou que o paviés era resultado. E também, assim, ó, Glacir, na ânsia de atender, né, tanto as solicitações ali do hotel, do Mauri, de toda a região ali, a gente quis fazer rápido, né? E aí, na verdade, a gente, na ânsia de atender com rapidez, a gente cometeu um erro de fazer com paviés, mas ela tem que ser de asfalto. Então, pedimos desculpas e realmente ali a gente errou. Só erra quem faz, né? Sim, verdade. Perfeito, deixo com as considerações finais pelas palavras do Jones, né, também. Tá bem, eu só queria pedir o crédito, né, para a nossa comunidade, aproveitando aqui a audiência da TV Cidade,
isso sempre fica registrado, né? Fica gravado, de que podem ter certeza que nós vamos orgulhar, já estamos orgulhando a todos vocês. Hoje a gente é uma referência de gestão para todo o estado do Rio Grande do Sul, isso é comentado pela secretária de saúde, Arita, é comentado pela educação, é comentado pela gestão na questão administrativa, financeira, e isso tudo daqui a pouco dá um resultado muito grande também nas obras. Então, compreendam que um mandato ele tem 4 anos, nós temos apenas 1 ano e meio e iniciamos num momento diferente, não só de um governo impeachmentado, mas também de um processo diferente que se passa pela pandemia. Isso todos os municípios estão vivendo, né? Hoje eu mostrei para a nossa equipe também os resultados que a gente monitora de outros municípios, das dificuldades, e nós estamos então pedindo aqui o crédito e o aval para que a gente realmente tenha a confiança de vocês que vamos entregar um modelo que vai ficar muito com legado para o futuro e nos deixem trabalhar tranquilo até 2024, que vocês vão ver resultados que Farroupilha nunca viveu. Então eu peço aqui a compreensão, o carinho, né? Nós estamos vivendo um momento de bastante dificuldade com relação ao tempo, mas tudo isso logo em seguida passa e nós vamos ter resultados muito favoráveis, agradecendo sempre a presença do Jonas, que tem sido um grande parceiro. Eu sempre comento assim, ó, o vice ele pode receber e ficar fazendo as suas outras questões, porque não tem obrigatoriedade de fazer a rotina do dia a dia. E o Jonas se propôs a fazer. Então também agradeço, porque em 2 nós estamos produzindo muito mais. Te agradecer, Glacir, e sempre me colocar à disposição quando quiserem nos chamar aqui, para que a gente possa dividir todas as nossas informações com a comunidade. Muito bem. 45 minutos. A gente vê que a prefeitura tem assunto, né? Muito obrigado. Voltamos com a nossa programação normal e com 40 programas de audiência. Muito obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham, que nos criticam, que nos mandam as suas solicitações e que nós repassamos para os órgãos e também repassamos as cobranças, que isso é importante, porque só erra quem faz e só corrige quem tem ouvidos. Muito obrigado.